O relógio que Deus consertou. Fernando tinha apenas 9 anos, mas já carregava nos ombros um fardo que muitas crianças nunca conheceriam. Desde os 5, ele sofria com um distúrbio raro do ritmo circadiano, uma condição que fazia seu corpo se recusar a seguir o ciclo natural de dia e noite. Enquanto outras crianças brincavam ao sol, Fernando lutava para ficar acordado durante o dia, e quando a noite chegava, seu cérebro insistia em mantê-lo em claro, como se o relógio interno estivesse permanentemente desregulado. Os médicos chamavam de síndrome do atraso de fase do sono, mas para a mãe dele, Dona Maria, era simples: meu filho vive de cabeça para baixo, e nenhum remédio consegue endireitar. As noites eram as piores. Fernando chorava de exaustão às 3 da madrugada, enquanto o corpo se recusava a dormir. Durante o dia, na escola, ele cochilava sobre a carteira e as professoras, embora compreensivas, não sabiam mais o que fazer. Já tentamos de tudo, irmã Maria, disse uma delas, certa tarde, enquanto a mãe segurava as lágrimas. Os medicamentos só pioravam os efeitos colaterais, sonolência extrema de manhã, agitação à noite, e os especialistas falavam em tratamentos caríssimos com luzes especiais e terapias comportamentais, coisas que uma viúva como Dona Maria não podia pagar. Foi numa tarde dessas, quando o desespero já roía seu coração, que a vizinha, irmã Clara, bateu à porta. Maria, por que você não leva o menino na congregação? Lá, Deus ouve os que não têm mais onde recorrer, disse ela, com a voz calma de quem já tinha visto milagres. Dona Maria hesitou. Não era de frequentar igrejas, mas a dor de ver o filho sofrer era maior que qualquer resistência. E se não adiantar? Perguntou. Irmã Clara apenas sorriu. Se não adiantar, pelo menos você vai sair de lá com o coração mais leve. No domingo seguinte, mãe e filho entraram pela primeira vez na pequena sala de cultos da Congregação Cristã no Brasil. Fernando, sonolento mesmo sendo meio-dia, espremeu os olhos contra a luz que entrava pelas janelas simples, sem cortinas luxuosas. Não havia instrumentos, nem palcos, nem telões. Apenas irmãos e irmãs vestidos com modéstia, alguns de ternos simples, outras com vestidos longos, todos com rostos serenos. No fundo, um ancião de cabelos brancos e voz firme dirigia a reunião. Vamos cantar o hino 42, anunciou ele, e os presentes abriram seus inários de capa azul. Fernando, ainda grogue, ouvia as vozes se unirem sem acompanhamento musical, apenas a melodia pura saindo dos corações. Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar, nas tuas mãos ponho minha dor e meu penar. Alguma coisa naquela simplicidade tocou o menino. Ele nunca tinha ouvido pessoas cantarem assim, como se cada palavra fosse uma oração. Quando chegou a hora dos testemunhos, irmãos se levantavam um a um, contando como Deus os havia livrado de enfermidades, dívidas ou até da morte. Uma senhora idosa com as mãos trêmulas, contou como uma oração a salvou de um derrame. Um jovem falou de um emprego que apareceu quando já não havia esperança. Fernando, apoiado no ombro da mãe, sentiu algo estranho no peito, uma mistura de esperança e medo. Será que Deus também pode me ajudar? Pensou. Na hora da oração, o ancião pediu que todos se ajoelhassem. Senhor, olha para este lugar, começou ele, e as vozes dos irmãos se juntaram em súplica. Dona Maria, com lágrimas nos olhos, levantou as mãos e pediu: Pai, cura meu filho. Ele é só uma criança, não merece sofrer assim. Fernando, mesmo sem entender direito, repetia mentalmente: Jesus me ajuda. As semanas passaram, e Fernando e Dona Maria não faltaram a nenhum culto. A cada domingo, o menino parecia um pouco mais atento, um pouco menos sonolento. Os irmãos o acolheram com carinho. O irmão Paulo, um homem alto e silencioso, sempre lhe dava um abraço apertado. A irmã Ana, uma professora aposentada, trazia balas de hortelã para ele chupar durante as longas reuniões. Deus está trabalhando, irmã Maria, dizia o ancião, encorajando-a. Até que veio o dia do batismo nas águas. Fernando, agora com 10 anos, havia decidido se entregar a Cristo. Na manhã fria de domingo, ele desceu as escadas da piscina batismal, vestindo a túnica branca que a irmã Clara lhe emprestara. O ancião, com as mãos firmes, o mergulhou nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Fernando saiu, tremendo não só pelo frio mas pela emoção, sentiu algo diferente. Não foi um raio, nem uma voz do céu, foi uma paz que ele não conseguia explicar. Naquela mesma noite, algo inesperado aconteceu. Fernando, que há anos lutava para dormir antes das 2 da madrugada, sentiu os olhos pesarem às 9. Assustado, ele chamou a mãe. Mãe, acho que vou dormir. Dona Maria, incrédula, o ajudou a deitar. E pela primeira vez em anos, o menino adormeceu no horário certo, sem remédios, sem choros, sem a sensação de que seu corpo estava traindo-o.
No domingo seguinte, Fernando se levantou sozinho às 6 da manhã. Dona Maria, ao vê-lo pronto para o culto, com a camisa social que o irmão Paulo lhe dera, caiu de joelhos. Meu Deus, tu fizeste! Chorou. No culto, quando chegou a hora dos testemunhos, o ancião olhou para o menino e sorriu. Irmão Fernando, você quer contar o que Deus fez? Fernando, tímido, se levantou. Com voz trêmula, mas clara, disse: eu não conseguia dormir de noite e de dia não conseguia ficar acordado. Os médicos falavam que era uma doença sem cura. Mas aqui nos cultos, eu comecei a sentir que Deus me ouvia. Depois que eu me batizei, ele consertou meu relógio. Os irmãos romperam em louvor e o ancião, com os olhos brilhantes, acrescentou: não foi o batismo que curou filhos. Foi a fé. Foi a obediência. Foi Deus que nunca desampara os seus. Na Santa Ceia daquele dia, quando Fernando partiu o pão e bebeu do cálice, sentiu no coração que aquilo era mais do que um símbolo, era uma aliança. Deus havia lhe dado uma segunda chance. Anos depois, Fernando, já um jovem de 18 anos, servia na mesma congregação onde fora curado. Ele ajudava a organizar os inários, visitava os doentes e, às vezes, contava sua história para quem chegava desanimado. Muitas pessoas procuram soluções complicadas, dizia ele, mas Deus age no simples. Numa oração sincera, num culto sem frescuras, numa igreja onde o que importa é o coração. Sua mãe, Dona Maria, sempre repetia a mesma lição. Filho, a gente só vê o milagre quando para de olhar para o problema e começa a olhar para Deus. E era assim, na simplicidade da fé, que eles viviam, agradecidos por um relógio que, contra todas as probabilidades, havia sido consertado pelas mãos do Pai. Um dia, enquanto Fernando arrumava as cadeiras do salão após o culto, um homem de rosto cansado entrou pela porta dos fundos. Vestia uma camisa surrada e segurava um chapéu gasto entre as mãos. Seus olhos, vermelhos de tanto chorar, procuravam algo ou alguém. Era o senhor Antônio, um trabalhador braçal que havia perdido o emprego havia meses e agora enfrentava a pior notícia. Seu filho mais novo, Lucas, de apenas 7 anos, fora diagnosticado com uma doença rara nos rins. Os médicos davam poucas esperanças. Irmão, o senhor acha que Deus ainda faz milagres? Perguntou Antônio, com a voz embargada. Fernando olhou para ele e, sem hesitar, colocou a mão em seu ombro. Eu sou a prova de que sim, meu irmão. Mas não é a gente que escolhe como ou quando. É Deus. E Ele nunca falha. Naquela noite, a congregação se uniu em oração por Lucas. Não havia alarde, nem promessas vazias, apenas corações sinceros pedindo misericórdia. Dona Maria, que agora era uma das irmãs mais ativas na igreja, segurou a mão de Antônio e sussurrou: Deus sabe o que faz. Confie. Passaram-se 3 semanas. Os exames de Lucas não melhoravam e Antônio, embora tentasse manter a fé, sentia o desânimo bater à porta. Até que, numa tarde de sábado, enquanto a família assistia a um culto na CCB, algo inesperado aconteceu. Lucas, que mal conseguia levantar da cama, de repente pediu para ir ao banheiro sozinho. Antônio e a esposa se entreolharam incrédulos. Quando o menino voltou, correndo, algo que não fazia meses, o salão inteiro se encheu de murmúrios de espanto. Pai, eu tô com fome, disse Lucas, puxando a manga do pai. Os médicos, ao reexaminá-lo na segunda-feira, não encontraram mais vestígios da doença. Os rins funcionavam normalmente, como se nunca tivessem estado doentes. O diagnóstico: remissão espontânea, palavras que para Antônio soavam como milagre. Naquele domingo a família estava no culto de ação de graças. Enquanto o coral cantava Glória a Deus nas alturas, Antônio, com Lucas no colo, subiu ao púlpito. Não tinha discurso preparado, apenas lágrimas e um coração transbordando. Eu vim aqui quebrado, achando que tudo estava perdido. Mas Deus me mostrou que onde o homem diz não tem jeito, ele diz eu tenho o caminho. Minha família estava morrendo de medo, mas hoje estamos vivos, e não só de corpo, mas de fé. Fernando, ao lado de Dona Maria, sorria. Ele sabia bem o que era ver Deus agir no impossível. E ali, mais uma vez, a simplicidade daqueles muros, sem holofotes, sem espetáculo, tinha sido o palco de um milagre que ninguém poderia explicar, a não ser pela mão do Pai. Porque na CCB, como em tantíssimas outras congregações pelo Brasil, os milagres não são lendas do passado. São histórias vivas, escritas todos os dias por quem ousa acreditar que quando Deus promete, Ele cumpre. E que às vezes tudo o que precisamos é parar de questionar como e simplesmente confiar nele. Naquela mesma noite, enquanto as famílias ainda se abraçavam no salão da igreja, uma jovem chamada Ana, que havia chegado silenciosa e com os olhos cheios de lágrimas, não conseguia se conter. Ela tinha ouvido os testemunhos e sentia algo dentro dela se quebrar. Não era dor, não era medo. Era uma certeza de que ali, naquele lugar simples, Deus a estava chamando.
Ana era mãe solteira com 2 filhos pequenos, e há meses lutava contra uma doença que os médicos não conseguiam diagnosticar direito. As dores eram tão fortes que muitas vezes ela não conseguia nem levantar da cama. Os remédios só aliviavam por algumas horas, e o desespero já tinha começado a roubar sua esperança. Se eu não melhorar, quem vai cuidar das minhas crianças? Ela pensava, chorando sozinha no quarto. Mas naquela noite, enquanto ouvia o irmão de fé contar como Deus havia restaurado sua família, algo dentro dela gritou: se ele fez por eles, pode fazer por mim. E foi então que, sem nem pensar 2 vezes, Ana se levantou e caminhou até o altar. Não havia música alta, não havia multidão ao redor. Apenas ela, seus joelhos trêmulos e a fé que, mesmo pequena, era maior que qualquer dúvida. O irmão que presidia a reunião nem sabia do seu sofrimento, mas quando a viu ali com lágrimas escorrendo, ele simplesmente estendeu a mão e orou: Senhor, a senhora conhece o coração desta irmã. Se é da tua vontade, toca nela agora. Não houve gritos, não houve dramatização. Apenas um silêncio sagrado, como se o próprio céu estivesse inclinado para ouvir. E então, Ana sentiu. Era como se uma mão invisível tivesse passado por seu corpo, tirando cada dor, cada peso. Ela abriu os olhos, surpresa, e percebeu que, pela primeira vez em meses, não sentia mais aquela pontada aguda nas costas. Cautelosa, moveu os braços, dobrou o corpo, nada. Só paz. Só alívio. Só Deus. Quando ela se levantou, não foi com passos hesitantes, mas com uma força que não vinha dela. E ali, na frente de todos, sem vergonha, sem medo, ela começou a louvar. Não com palavras bonitas, não com frases decoradas, apenas com um coração transbordando. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. As pessoas ao redor não precisaram de explicações. Elas sabiam. Porque na CCB, milagres não são coisas que se anunciam com trombetas, são realidades que se vivem, que se veem nos olhos de quem foi tocado. E naquela noite, Ana não era mais uma jovem doente e desesperada. Era uma filha de Deus restaurada com uma história nova para contar. Seus filhos, que estavam com a vizinha na última fileira, correram até ela quando a viram sorrindo, os braços abertos. Mãe, você tá boa? Perguntou o mais velho, com os olhinhos brilhando. E ela, abraçando-os com força, respondeu: não sou boa, meu filho. Eu tô nova. Deus me curou. E assim, mais uma vez, entre paredes simples e corações sinceros, o impossível se tornou real. Porque na CCB, a fé não é teoria, é vida. É ver Deus agindo onde o homem já desistiu. É saber que, quando tudo parece perdido, Ele está apenas começando a escrever a melhor parte da história. E essa história, meus irmãos, não para por aqui. Ela continua em cada um que, como Fernando, como Dona Maria, como Ana, decide acreditar que para Deus não há limites. Não há doença que Ele não cure, não há família que Ele não restaure, não há vida que Ele não transforme. Porque milagres não são coisas do passado. São o pão de cada dia de quem confia no Pai. Naquela mesma noite, enquanto Dona Maria contava aos netos como Jesus havia tocado seu corpo doente, do outro lado da cidade, um jovem chamado Lucas enfrentava sua própria batalha. Há 3 anos ele lutava contra uma dependência que o afastava da família, dos sonhos e principalmente de Deus. Suas noites eram longas, seus dias vazios, e a cada tentativa de parar, a recaída parecia mais forte. Até que certo domingo, arrastado pela mãe que não desistia de orar por ele, Lucas entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. Ele não queria estar ali. Cruzou os braços, olhou para o chão e pensou: isso não é para mim. Deus não vai querer saber de um caso perdido como eu. Mas quando os irmãos começaram a cantar Lava-me, Jesus, no sangue do Cordeiro, algo dentro dele estremeceu. Não eram palavras bonitas. Era como se alguém estivesse falando diretamente à sua alma ferida. E então o pastor, sem saber nada sobre ele, fez uma oração que parecia escrita só para Lucas. Senhor, hoje tem aqui alguém que acha que está muito longe, mas o Senhor está estendendo a mão. Aceita, filho. Deixa ele te tirar desse lodaçal. As lágrimas vieram sem aviso. Lucas caiu de joelhos ali mesmo, entre os bancos de madeira, e começou a chorar como nunca havia chorado. Não de vergonha, não de dor, mas de alívio. Porque pela primeira vez em anos, ele sentiu que não estava sozinho, que aquele Deus que Dona Maria falava com tanto amor também o via, também o amava, também queria libertá-lo. Os irmãos o cercaram, colocaram as mãos sobre seus ombros e oraram com fé, não com palavras bonitas, mas com autoridade, como quem sabe que está falando com o Pai. E quando Lucas se levantou, algo havia mudado. Não era magia, não era emoção passageira. Era uma paz que ele não conseguia explicar, uma força nova nascendo onde antes só havia fraqueza. Nos dias que seguiram, a luta não desapareceu.
mas agora ele não lutava sozinho. Toda vez que a tentação batia à porta, ele lembrava das mãos dos irmãos sobre seus ombros, da voz do pastor dizendo: deixa ele te tirar desse lodaçal, e principalmente, da certeza de que Deus não desistia dele. Aos poucos, os vícios perderam força. Os espaços vazios foram preenchidos, pela palavra, pela comunhão, pelo serviço na igreja. Lucas, que antes fugia até do próprio reflexo, agora olhava nos olhos das pessoas e dizia: Jesus me libertou. E não foi só ele. Sua mãe, que orava em silêncio há anos, viu o filho que considerava perdido sentar-se ao seu lado no culto, segurar sua Bíblia e cantar com voz firme. Seu pai, um homem de poucas palavras, abraçou-o pela primeira vez em anos e sussurrou: filho, você voltou. E Lucas, com os olhos cheios d'água, respondeu: não, pai. Eu nasci de novo. Porque é assim na CCB. Não é religião. É família. É ver Deus reconstruindo o que estava quebrado, restaurando o que estava perdido, dando vida onde só havia morte. É saber que não importa quão fundo a gente tenha caído, a mão de Deus sempre chega mais fundo ainda para nos levantar. E a história de Lucas, assim como a de Dona Maria, não é exceção, é regra. Porque todos os dias em algum lugar, um coração se rende, uma vida é transformada, e o impossível se torna real. Não por mérito nosso, mas pela graça daquele que disse: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Então, se você está lendo isso hoje e pensa que seu caso é sem solução, que sua dor é grande demais, que seus erros são imperdoáveis, escute, Deus não está te julgando. Ele está te chamando. Assim como chamou Fernando no leito de morte, como chamou Dona Maria em sua enfermidade, como chamou Lucas em sua escuridão. E quando você responder, prepare-se, porque o milagre já está a caminho. Era uma tarde quente em São Paulo, daquelas que o asfalto parece derreter e o ar pesa sobre os ombros como um fardo. No bairro da Vila Maria, uma mulher chamada Ana, de 32 anos, olhava pela janela de seu pequeno apartamento, as mãos trêmulas segurando uma carta de demissão. O desespero apertava seu peito como uma mão invisível. Há 2 meses, ela havia perdido o emprego na fábrica de roupas onde trabalhava há quase 10 anos. As contas se acumulavam, o aluguel estava atrasado, e o pior, seu filho de 7 anos, Pedro, começava a perguntar por que não tinha mais leite no café da manhã. Ana não era de chorar, mas naquela tarde, as lágrimas escorriam sem controle. Ela se lembrava das noites em claro, das orações sussurradas entre soluços, das promessas que fazia a Deus: se o Senhor me ajudar, eu juro que vou à igreja. Vou mudar, vou ser melhor. Mas a ajuda não vinha, e a fé, que já era frágil, parecia se esvaecer como fumaça. Foi quando ouviu batidas na porta. Era sua vizinha, Dona Rosa, uma senhora de cabelos brancos e sorriso acolhedor, que sempre a cumprimentava com um Deus te abençoe, minha filha. Dessa vez, porém, Dona Rosa não veio só cumprimentar. Segurava um folheto amarelo com as palavras: Culto de Libertação, Congregação Cristã no Brasil. Hoje, 20 horas. Deus tem uma palavra para você. Ana quase fechou a porta. Não tenho tempo para isso, pensou. Mas Dona Rosa, como se lesse seus pensamentos, colocou a mão em seu braço e disse: minha filha, quando a gente não tem mais para onde ir, é sinal que Deus está chamando a gente para Ele. Vamos juntas. Só hoje. Se não gostar, nunca mais te convido. E assim, sem muitas esperanças, Ana se viu sentada em um banco de madeira na CCB da Vila Maria. O templo estava cheio, o coro cantava hinos que ela não conhecia, mas que de algum modo tocavam fundo em sua alma. Quando o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre a providência de Deus, Ana sentiu algo estranho. Era como se aquelas palavras fossem só para ela. Deus não esquece dos seus. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está preparando a vitória. No meio da pregação, o pastor parou, olhou fixamente para a plateia e disse: tem alguém aqui que está sendo provado no emprego, nas finanças. Deus está dizendo: filho, eu estou contigo. Amanhã, você terá uma surpresa. Ana sentiu um arrepio. Amanhã, ela pensou. Como se Deus soubesse que amanhã é meu último prazo para pagar o aluguel. Ela saiu do culto com o coração leve, mas a razão ainda duvidava. Coincidência, murmurava para si mesma. Porém, na manhã seguinte, enquanto arrumava a casa com Pedro ao lado, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Do outro lado, uma voz feminina. Bom dia, Ana. Sou a gerente da Confecções Santa Clara. Recebemos seu currículo semana passada e gostaríamos que você viesse hoje para uma entrevista. A vaga é urgente. Ana quase deixou o telefone cair. Mas eu nem me candidatei lá. A gerente riu. Uma amiga sua, uma certa Rosa, entregou seu currículo ontem à tarde. Disse que você era ótima costureira e que precisava de uma oportunidade. Dona Rosa, a vizinha que a levou à igreja.
A mesma que, sem ela saber, havia levado seu currículo a uma fábrica maior, onde o salário era quase o dobro do que ela ganhava antes. Naquela noite, enquanto colocava Pedro para dormir, Ana olhava para o teto, os olhos cheios de lágrimas de gratidão. Não era só o emprego. Era a certeza de que, quando tudo parecia perdido, Deus tinha ouvido seu choro. Tinha usado uma vizinha, um culto, uma palavra no momento certo para lembrá-la: eu estou aqui. Hoje, Ana não só trabalha na Confecções Santa Clara, como também frequenta a CCB com Pedro, que adora a escola bíblica dominical. Ela conta sua história para quem quiser ouvir, sempre terminando com a mesma frase: Deus não muda a nossa situação para nos abandonar. Ele muda para nos mostrar que Ele nunca nos abandonou. E assim, mais uma vida é restaurada. Mais um milagre se torna testemunho. Porque na congregação cristã no Brasil, não são só histórias que se contam, são vidas que se transformam, todos os dias, pela mão daquele que faz do impossível uma realidade. O milagre completo. Aquela tarde, ao fechar a porta da pequena casa que agora brilhava com tintas novas, presente de irmãos da igreja que souberam de sua luta, Ana segurou o envelope com seu primeiro salário. Não era muito, mas era o início. E pela primeira vez em anos, o futuro não assustava. Pedro, ao seu lado, segurou sua mão e sussurrou: Mãe, Deus é mesmo bom, né? Ela sorriu, lembrando da noite em que, esgotada, havia clamado: Senhor, se tu existes, me mostra. E ele responderá, não com trovões, mas com pão, com trabalho, com o abraço de uma irmã em Cristo que nem conhecia. A reflexão que fica. Às vezes, o milagre não é o mar se abrindo, mas a força para atravessar a tempestade com um passo de cada vez. Ana aprendeu que Deus não age só nos grandes sinais, mas nas pequenas mãos estendidas, no prato de comida da vizinha, na vaga de emprego que apareceu do nada, no sorriso de Pedro ao ver a mãe orar. O verdadeiro milagre não foi só a restauração material, mas a certeza de que mesmo no vazio ele estava lá, sempre esteve. A lição que ecoa. Se hoje você sente que Deus se calou, olhe ao redor. Talvez sua resposta esteja no gesto de quem você menos espera, na porta que se abre quando você já desistiu de bater, ou até na coragem que nasce quando você acha que não tem mais forças. Deus não muda nossa história para nos livrar do sofrimento, mas para nos revelar que nele, até as cicatrizes se tornam testemunhos. E assim como Ana, você poderá dizer: o que o inimigo quis usar para me destruir, Deus usou para me aproximar dele. E a vida que parecia acabada, renasce não por acaso, mas por graça. Porque milagres não são exceções na vida de quem confia, são provas de que Ele escreve recomeços com as letras do nosso próprio desespero.